É assim que se usa essa coisa? Eu não faço ideia, mas tá bom, vamos desse jeito. Então, muito prazer, eu sou o João, eu sou estudante de Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria trazer um pouquinho sobre um tema muito interessante sobre cerâmicas avançadas, mais especificamente capacitores cerâmicos. Antes de mais nada, eu quero começar falando uma coisinha. Na Engenharia de Materiais, a gente pode separar basicamente em 3 grandes grupos os materiais. Nós temos os materiais metálicos, os materiais poliméricos e os materiais cerâmicos. E nas cerâmicas avançadas, a gente pode usar para produzir, por exemplo, capacitores. Mas agora, para perguntar um pouquinho, o que são capacitores? Para ficar um pouco mais fácil de entender, tenta comigo imaginar uma caixa d'água na tua casa. Qual que é a função da caixa d'água? A caixa d'água fornece água para casa e durante esse tempo, a água passa pela caixa d'água e é redirecionada para tua casa. Porém, durante todo esse tempo que tendo fornecimento de água, a caixa d'água tá enchendo. Se algum problema por acaso der no fornecimento de água, a caixa d'água vai continuar esvaziando para tu ter ainda por um tempo fornecimento de água. É esse mesmo princípio do capacitor. E se por algum motivo a gente tiver um corte súbito de energia, o capacitor ainda vai fornecer energia pro teu circuito por um curto período de tempo. E bem, o que vai formar esse teu capacitor? Ele é formado basicamente de 3 componentes: cátodo, o ânodo e o teu dielétrico. E o dielétrico é justamente onde entram os capacitores cerâmicos. Mas o que é o material dielétrico? São aqueles materiais isolantes que fazem oposição à energia elétrica do teu sistema. Porém, quando eles são induzidos a um campo elétrico, eles polarizam as tuas placas. Ou seja, esse material é polarizado. E ele faz essa função de separar as cargas negativas das cargas positivas dos teus eletrodos. Um circuito simples, em que a gente tem só uma lâmpada conectada. Se a gente só desligar essa lâmpada, ela só vai apagar. Mas com um capacitor conectado a esse circuito, quando a gente for desligar a luz, vai ter um pequeno atraso para essa luz apagar. Justamente porque esse capacitor, quando a gente interrompe a passagem de corrente, ele fornece ainda assim um pouco de energia para essa lâmpada. Já viu aquela luzinha vermelha que fica nos teus aparelhos depois de tirar da tomada, que leva um tempo para apagar? Justamente, é a função do capacitor. Quando a gente tem esse capacitor conectado no nosso circuito, a tendência é que os elétrons sejam empurrados pro lado negativo do teu terminal do capacitor, enquanto isso, o teu lado positivo vai ficar uma deficiência de elétrons. E lembra quando eu falei que ele consegue armazenar a carga e polarizar quando a gente induz a um campo elétrico o teu capacitor? Então, o material dielétrico funciona justamente aí, porque a gente vai ter a todo momento uma tentativa de atração entre o lado positivo, o lado carregado de elétrons, pro lado com deficiência de elétrons, que é o lado positivo. E quando a gente desliga esse circuito, é quando o capacitor entra em ação, em que os elétrons que estão carregados na placa negativa vão começar a descarregar do teu capacitor. Quando o capacitor ele estiver completamente carregado, é quando a gente vai ter uma coisa chamada de diferença de potencial, ou seja, isso quer dizer que entre um lado e o outro, nós temos um lado carregado negativamente, com elétrons, e um outro lado com deficiência de elétrons, carregado positivamente. É isso que torna possível medir a diferença de potencial do capacitor. E o que vai determinar a quantidade de energia que um capacitor pode armazenar? A capacitância. Agora que a gente entende a função de um capacitor, a gente vai tentar entender então o que diferencia um capacitor convencional para um capacitor cerâmico. Ele vai ser basicamente 2 metais que vão agir como os eletrodos. E entre eles, a gente vai ter então o nosso material cerâmico, que vai atuar como o dielétrico. E onde é que entra o cerâmico nisso? Então, o cerâmico ele vai estar intimamente ligado à capacidade do nosso capacitor de armazenar energia, conforme a gente viu anteriormente a função do capacitor. Um ponto muito interessante dos capacitores cerâmicos é que eles podem ser conformados de várias formas, ou seja, tu pode usar ele como formas de chips, formas de discos, em várias geometrias que tu quiser. E eles são conhecidos pelo seu tamanho pequeno, por serem muito leves, pouco densos e muito mais baratos que capacitores convencionais. Um pequeno exemplo de como os capacitores cerâmicos ainda são muito estudados dentro da engenharia é esse artigo aqui, que ele evidencia sobre como os capacitores cerâmicos podem ter uma baixa densidade. Isso pode acabar influenciando negativamente também na capacidade dele de armazenar energia. Então, o que esse artigo faz é fazer um tratamento no material cerâmico para deixar ele mais refinado, deixar os grãos do cerâmico mais refinados. São basicamente estruturas cristalinas da formação do cerâmico para refinar e deixar ele um pouco menos denso através de processos térmicos e aumentar a capacidade do nosso capacitor cerâmico de armazenar energia. E esse é mais um dos exemplos da forma como os capacitores cerâmicos ainda são muito relevantes no mercado e ainda são muito estudados.